Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro SNAG 11 da Suno Asset. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui em segundo lugar da nossa enquete que eu lancei 2 semanas atrás sobre Fiagros. E é interessante ver que ninguém quis saber do Elizag, né? Vou mostrar aqui um detalhe. Elizag. Mês passado distribuiu um dividendo equivalente a 1,57% de yield. Esse mês 1,62% de yield. E ninguém quer saber do Elizag. É interessante isso, né? Eu tô gostando porque o pessoal não tá se importando muito com dividend yield. Então aí, o cara é dividend yield baixo, dividend yield alto eu não quero não, eu quero a distância. E espero que nas próximas enquetes sobre Fiagros, vocês votem no Elizag, que eu também quero estudar esse fundo e mostrar pra vocês. Então lembrando, pessoal, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela tá muito recheada de conteúdo pra você. Você chega, vota nas enquetes pra eu trazer vídeos pra vocês, além de ficar também bem informado. Então vem comigo, vem. O SNAG 11 está atualmente custando R$ 100,70 e nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de 99,38, ou seja, ele está bem próximo da mínima dele, e uma máxima de R$ 103, ou seja, ele é um fundo que tem pouca volatilidade da cota, né? Olha aí, variando de 99 até 103, quase nada, muito pouco. E desde o lançamento dele, para quem não sabe, olha que iniciou no iniciozinho de agosto na bolsa, ou seja, ele ainda vai completar um ano, ele está com pouco mais de 6 meses na bolsa, e por isso o dividend yield dele está baixo, porque ele ainda não completou nenhum ano. Ele só vai completar um ano daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses, aí sim, ele vai estar batendo um ano e provavelmente esse dividend yield estará na faixa de 16, por aí. Próximo de 16, não vou dizer 16, mas bem próximo de 16, 14, por aí. Então é um dividend yield bom, na realidade. É um dividend yield bom, não é espetacular, considerando que ele é um Fiagro, mas é um dividend yield bom. E lembrando que esse fundo é um dos Fiagros que tem a pegada mais high grade dos Fiagros que eu conheço. Vocês vão ver daqui a pouco, porque a gente vai fazer a análise do relatório relativo ao mês de março. Então, vocês vão ver como é composto o fundo. E ele teve uma valorização desde o início da negociação dele da bolsa de 1,33%. O valor patrimonial da cota dele é R$ 100,60. Basicamente, ele está exatamente com o P sobre VP1. Ou seja, nem está barato, nem está caro. Está no ponto ideal, digamos assim, de compra, porque você nem está pagando acima do preço, nem está pagando abaixo. O ideal, claro, é melhor você pagar abaixo, né? Então, na realidade, o ideal é o P sobre VP ser abaixo de 1, mas 1 é bom também, não é o melhor, não é o ideal, mas é bom também. E o número de cotistas deles é 37.061, até porque ele é um fundo relativamente recente, como vocês viram, então ele não teria como ter muitos cotistas. Além disso, ele é um fundo base 100, fundo base 100 é mais complicado, normalmente tem menos cotistas, então tem esse detalhe também. Nesses meses que ele tá na bolsa, que não chega a ser há nenhum ano, ele tá com um dividendo distribuído na faixa de quase R$ 1,11 por mês, e a liquidez diária dele é de praticamente 1 milhão, ou seja, é fácil comprar e vender. Não tão fácil se a pessoa tiver muito dinheiro investido, mas se ela tiver pouco dinheiro investido, é relativamente fácil tanto comprar como vender. E no último mês, no mês de abril, no caso, ele teve um dividendo distribuído de R$ 1,20, o que corresponde a um yield de 1,19%, que é um yield bom, mas considerando que é Fiagro, relativamente baixo. Como eu gosto sempre de mostrar para vocês, os fundos que têm um dividend yield maior, que têm um rendimento distribuído maior, normalmente eles estão com P sobre VP acima de 1,2, 1,3 no momento, porque os Fiagros estão num patamar baixo atualmente, ainda estão tentando se recuperar. E no ano passado, mais ou menos entre setembro e novembro, eles estavam com P sobre VP vários, quase 1,10. E agora os bons, que distribuem mais dividendos, têm um yield maior, estão na faixa de 1,3, 1,4. Mas esses que eu tô falando, esses que têm um dividend yield maior, o yield deles é entre 1,30 e 1,50. Então, esses são os fundos top do top, mas que também tem um P sobre VP maior. Esse aqui, como eu falei, ele tem uma pegada mais high grade, e normalmente uns fundos mais high grade, mesmo que sejam Fiagro mais high grade, eles normalmente distribuem um dividendo menor, mas também são mais seguros. É mais difícil dar problema, ou seja, é mais difícil sofrer volatilidade de distribuição de dividendos. E também tem exatamente menos perigo, menos risco de sofrer com calote, digamos assim, né? Então, nesse caso, esse fundo tem uma boa pegada. E aí, comparando com fundos imobiliários, por exemplo, ele tá bem melhor, o dividend yield, no caso. Aqui a gente vê toda a distribuição feita por ele desde a primeira distribuição de dividendos na bolsa. Ele distribuiu em setembro, que foi a primeira, 60 centavos apenas, depois 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, R$1,06, e aqui tem uma justificativa para ser menor, exatamente porque esse pagamento de março se refere aos rendimentos recebidos em fevereiro, e fevereiro, para quem não sabe, teve menos dias úteis, e isso afeta muito o fundo, principalmente muito atrelado ao CDI, e esse fundo é muito atrelado
atrelado ao CDI, assim como todos os fiagros. Basicamente, todos os fiagros são muito atrelados ao CDI. Em abril, ele distribuiu 1,20. Vamos esperar para maio. Provavelmente vem 1,20 de novo, né? Porque é quase que um padrão, é quase que um reloginho. Desde outubro, distribuindo 1,20, 1,20, 1,20, só não em março e em setembro. Então pronto, pessoal, a gente já vai passar aqui pro relatório gerencial do mês de março. Como vocês podem ver, aqui a gente vê que o início da negociação na bolsa foi no iniciozinho de agosto, como eu falei. Aqui estão todas as taxas, que são praticamente 1% ao mês, incluindo taxa de gestão, taxa de administração, taxa de custódia. Não tem taxa de performance. O valor do patrimônio líquido do fundo é 300 milhões, com 3 milhões de cotas. O administrador é a Singularity e, como o próprio nome diz, SNAG, a gestora é a Suno Asset. Aqui a gente tem a quantidade de ativos relativamente baixa, mas um desses ativos aí, o que tem maior valor e maior percentual na carteira do fundo, é um fundo pulverizado. Ou seja, são muitos produtores agrícolas divididos. Então, na realidade, como é pulverizado, então a chance de dar problema é bem baixa por causa desse detalhe. Se der, é num dos pequenos produtores que estão no pacotão. Então acaba não afetando muito. E a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. A duration em anos é quase 8 anos. É um bom período de contrato. Distribuição está sendo sempre 1,20, quase toda a vida. A gente também já viu isso. Aqui agora ele já fala de um yield anualizado de 15,28. O valor patrimonial da cota a gente já tinha visto. Aqui no mapa mostra a distribuição geográfica do mapa dos ativos. Como eu falei, é pulverizado, então tem vários produtores pequenos. São só 4 ativos. Você deveria ter no mapa 4, né, pessoas marcadas, mas tem várias porque é pulverizado, como eu expliquei. E a gente vê que a exposição maior fica em Mato Grosso. Mato Grosso tem mais de 52% do PL do fundo. Minas Gerais é o segundo maior, com 25,98%. Goiás é o terceiro maior, 17,69%. Aí vem São Paulo, Roraima, Mato Grosso do Sul e Tocantins, com vários baixos percentuais de cerca de aproximadamente 4%. E eu vou indicar, pessoal, aqui em cima no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho do meu último vídeo falando sobre Snag, porque é sempre bom você ver como era o fundo algum tempo atrás, no caso, cerca de 2 meses atrás que eu lancei esse último vídeo, e atualmente, para fazer uma comparação. Se melhorou, se piorou, se tá igual. Então, eu recomendo você ver esse vídeo aí. E o indexador principal, qual é? Como eu falei? CDI. 89% de CDI e apenas 11% IPCA. Muita gente não gosta de fiagros exatamente por esse detalhe, porque a maioria é atrelada ao CDI. E são mesmo a maioria. Tem alguns que são 100% CDI. Não tem IPCA. E tem um problema. Como é atrelado ao CDI, é sensível a Selic. Ou seja, quando começar o Banco Central a reduzir a taxa Selic, que está tentando conter inflação agora no momento, quando ele começar a reduzir, então, certamente esses fundos serão afetados e vai haver uma diminuição na distribuição de rendimentos. Mas a gente não tem nem ideia, porque o presidente do Banco Central, como a gente já viu, ele não está querendo reduzir tão cedo. Provavelmente até o fim do ano está nessa faixa alta de 13,75 a Selic e que reflete num CDI de 13,65. Em termos de ativo, a maior parte dos ativos é CRAs, 89%, a grande maioria do fundo é CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e ele tem um pouquinho de imóveis. É um dos poucos fiagros, se não o único fiagro que tem imóvel na carteira de ativo. Normalmente todos os fiagros só tem CRAs. Quando não é CRAs, são CRIs atrelados ao agronegócio. Mas é ou é CRA ou CRE. Basicamente todos os fiagros são fundo de papel. Resumindo, até esse aqui majoritariamente é um fundo de papel. E ele tem um pouquinho de CRI também, né? Você vê que ele tem muito CRA, 89%, um pouquinho de imóvel, 8% e 3% de CRI. Então, pessoal, aqui a gente é esse centro de distribuição que fica no imóvel rural Sorriso. Quem tá devendo é a Boa Safra, fica em Mato Grosso. O indexador tá aqui, IPCA mais 8%. Tem esse CRI da Bem Brasil, que é a Bem Brasil Alimentos, a devedora de Minas Gerais, IPCA mais 5,40%. Tem mais esse imóvel rural aqui, que é o imóvel rural Primavera, que é uma unidade de beneficiamento de sementes e também um centro de distribuição ao mesmo tempo, que pertence à Boa Safra Sementes. Vocês estão vendo que esse fundo aqui, o SNAG, ele tá fortemente ligado à Boa Safra, porque 2 imóveis e uma CRA tem relação com a Boa Safra. E esse é o CRA pulverizado. Aqui a gente vê o nome da Boa Safra, mas na realidade são vários produtores agrícolas que são parceiros da Boa Safra, que compram as sementes, porque para quem não sabe, a Boa Safra é uma empresa listada na bolsa, né? Ela tem uma ação chamada Soja 3, ela trabalha com soja, mas na realidade ela não planta e produz soja. Ela produz sementes de soja especiais, digamos assim, e vende para produtores rurais que esses sim plantam e produzem soja. O CRA fica no nome da Boa Safra, mas na realidade quem está devendo esses vários produtores rurais que são parceiros da Boa Safra. E esse CRA tem um indexador de CDI mais 3%, e como a gente viu, esse é o maior ativo do fundo, do SNAG. É o maior ativo. Cerca de quase 90% da carteira do SNAG é esse CRA aqui
da Boa Safra. E aqui detalha mais aquele ativo, ó. 88,59% do PL é daquele ativo, que aí ele coloca como produtores rurais, sendo o maior percentual de produtor rural pessoa jurídica e tem um pouquinho de produtor rural pessoa física. Total é 265 milhões. E a gente viu que o fundo tem pouco mais de 300 milhões de ativos. E 265 milhões é a maior parte do fundo. Já tinha visto o indexador e a gente vê a descrição do ativo, ó. Os recursos desse CRA, né, são destinados ao grupo Boa Safra. O lastro do CRA pertence à carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam as sementes de alta qualidade que é produzida pela Boa Safra de soja e atuam há anos com a Boa Safra, sendo parceiros do negócio. Então as garantias é uma co-obrigação de 10% da Boa Safra. Mas seja, quem paga na prática mesmo são os produtores rurais e não a Boa Safra. E a gente vê aqui, ó, a quantidade de cidades que estão atreladas a esse ativo do fundo aqui. Várias cidades. E aí mostra também os percentuais de cada uma delas. Aqui a gente vê o imóvel rural Primavera do Leste. Engraçado que eu não lembro desse nome ali, não. Ele deve ser outro nome naquele momento que a gente viu os ativos, que equivale a praticamente 5% do PL, um valor de 14 milhões. Essa taxa aqui PCA mais 8%. E a gente vê que é exatamente, ainda está em construção. A gente vê que está em construção, ele não está concluído ainda. Aí mostra a descrição aqui. Eu não vou ler isso aqui, até mesmo porque eu já li isso aqui, já mostrei isso aqui naquele outro vídeo. O daquele outro eu li e reli porque é importante, porque é um ativo muito representativo no fundo. Esse que é menorzinho a gente deixa para vocês lerem aí. Tá aqui outro ativo, o imóvel rural Sorriso, que por sinal é o que ilustra a thumb aí do vídeo, corresponde a só 3,3% do patrimônio líquido do fundo, cerca de 10 milhões. E também IPCA mais 8%. E aqui também tem a descrição, quem quiser dar uma lidinha aí, porque como eu falei, já li no outro vídeo, não vou ler aqui de novo, vou deixar para vocês lerem. E pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e se puder, compartilha esse vídeo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!